de trabalho, maior o valor do trabalho. Então é um erro assim, técnico brutal. Não passa no exame de primeiro ano de economia. E o Brasil tem tudo para ser um país muito rico. Aí você fala, bom, mas e a renda per capita? Quando você fala de crescimento, você fala de uma função de produção. Crescimento é o seguinte: recursos naturais, capital, tecnologia, capital institucional, como um regime fiscal saudável, como um regime monetário correto, como um regime cambial flexível. Então, há várias instituições, marcos regulatórios que permitam aumentos de investimento. Então, há vários fatores que explicam o crescimento de uma economia. Mas como é que eu tenho certeza que isso está virando prosperidade? Como é que está acontecendo com a renda per capita, com a distribuição de renda? O que está acontecendo nesse país? Aí entram os fatores qualitativos importantíssimos. O mais importante deles, educação. Porque quando você começa a colocar educação, ou seja, não é só dar o capital para o trabalhador. O capital, você sabe, eu dei esse exemplo antes, um trabalhador com as mãos, um jardineiro com as mãos, ele corta a grama, um jardim leva 2 dias. Uhum. Com uma tesoura, que é um pouquinho de capital, de cortar a grama, ele corta em 1 dia. Mas se ele tiver uma máquina de cortar a grama e um automóvel para levar ele, e uma secretária para marcar 6 appointments num dia só, 6 reuniões, 6 jardins, e um carro para levar ele lá, e ele chega com essa máquina, ele faz 6 jardins num dia. Muito mais e o produtivo. salário dele é muito maior e a produtividade dele é muito maior. Sim. Então, a produtividade sobe quando você acumula capital. E esse foi um dos erros básicos que levaram o Samuelson a classificar o Marx como um pós-ricardiano menor. Porque ele dizia, a teoria do valor-trabalho, por isso ele é um pós-ricardiano, porque o Ricardo dizia que o trabalho, o valor das mercadorias depende da quantidade de trabalho embutido. Então, como os salários eram baixos, aquele era o valor, então o Marx achava que a população mundial ia viver na miséria sempre. E ele achava que o capital explorava o trabalho. Quando, na verdade, quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho e maior o valor do trabalho. Então, é um erro assim, técnico brutal. Não passa no exame de primeiro ano de economia. E até hoje é usado. Em vez de perceber que o jogo da economia é um jogo de ganha-ganha, quer dizer, o capital aumenta a produtividade do trabalho, e, por exemplo, exatamente num país avançado, onde tem muito capital, os salários são muito mais altos. E num país onde tem pouco capital, por exemplo, Índia, China, Brasil, os salários eram muito mais baixos do que na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde tinha mais capital. Quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho, maior o salário. Então, o capital é amigo, é aliado, valoriza o trabalho. E quanto mais capital, menor a rentabilidade do capital. Então, quando acumula muito capital, a rentabilidade dele é baixa, a produtividade do trabalho é alta. Quando acumula muita gente, com pouca capital, o salário é baixo e a rentabilidade do capital é que é alta. Que é um pouco a história do Brasil. E eu brincava dizendo que meia dúzia de empreiteiros, meia dúzia de bancos, meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, porque é um pouquinho de capital que tem em cada setor e o pessoal tem um resultado extraordinário. Porque é uma nação riquíssima, energia barata, é cara por causa dos impostos, mas ela é naturalmente barata. O Brasil tem uma vantagem comparativa extraordinária em energia barata e limpa.